Saudações, preclaros confrades. Hoje eu gostaria de fazer uma análise sociológica crítica do Monjaro. Eu não quero abordar o aspecto farmacológico do Monjaro. Eu quero fazer uma abordagem sociológica sobre este medicamento que está muito em alta por conta do emagrecimento e etc. Então eu não quero falar da sua eficácia clínica, né? Ele pode ser entendido também como uma tendência mais profunda da sociedade contemporânea, principalmente aí se a gente for abordar dois aspectos, não é? O tempo de maturação das coisas, o corpo e o consumo. Então, há uma clara conexão entre todas essas coisas que eu mencionei anteriormente, não é? Principalmente com a lógica do quê? Do imediatismo. Nós vivemos uma cultura que é moldado por recompensas rápidas, como, por exemplo, as próprias curtidas do Instagram. E com os resultados físicos corporais, também não é diferente. Né? Então a gente tem tudo rápido, a gente tem as redes sociais, a gente tem o delivery, a gente tem o crédito instantâneo, a gente tem a busca por informação também em segundos. Então a gente acabou criando o quê? Uma mentalidade onde tudo se resolve rapidamente, né? Onde o tempo é comprimido e a paciência acaba perdendo o valor. Então, nesse contexto do emagrecimento, que historicamente sempre foi associado, né, à disciplina, à constância e à renúncia, ou seja, você renuncia a um determinado alimento ali, mas você estando com apetite para consumir ele, ou seja, você teve ali um esforço porque você queria consumir e você acabou não consumindo, por quê? Por conta do seu autocontrole. Não é? Então, a partir do Monjaro, passa a ser otimizado para uma solução farmacológica, onde o corpo deixa de ser um projeto de longo prazo e vira algo passível de um ajuste rápido. Não é? Algo como uma pesquisa no Google, por exemplo, alguma busca no ChatGPT. Isso dialoga diretamente com o conceito de modernidade, né? Modernidade líquida, que já foi mencionado várias vezes aí pelo Bauman. Para ele, tudo se torna fluido, inclusive identidades e compromissos. Então, esse compromisso aí que nós todos deveríamos ter com a nossa saúde, com o nosso corpo, passa a ser o quê? Algo líquido, algo instantâneo. Né? E o Monjaro entra como uma ferramenta dessa fluidez. Ao invés de transformar os hábitos mais profundamente, ajusta-se o corpo para caber nas exigências do presente, ou seja, para se encaixar naquele padrão da sociedade, mas ao mesmo tempo sem ter uma completa reeducação, não só alimentar, mas como de treinamento, de rotina, um alinhamento de rotina. Não é? Um outro ponto importante é a medicalização do quê? Da vida cotidiana. Questões que eram antes tratadas como comportamentais, como, por exemplo, o próprio emagrecimento, culturais ou até mesmo sociais, como a alimentação, o estilo de vida e a nossa relação com o corpo, a gente agora passa a ser enquadrado como o quê? Como um problema médico, como um problema farmacológico. Não, vai lá e consome, vai lá e compra o Monjaro, vai lá, e antigamente era o Ozempic, né, que o princípio ativo é a semaglutida, e agora é o Monjaro, que é a tirzepatida. E agora já tem também a retatrutida, ou seja, esses medicamentos eles vão evoluindo, mas conforme eu disse no início deste episódio, o objetivo não é fazer um debate médico, um debate farmacológico, embora eu também seja da área da educação física, mas sim fazer uma análise sociológica do comportamento social acerca desse tipo de medicamento. Né? E aí também a gente pode fazer até uma crítica ao liberalismo, né? À indústria farmacêutica. Porque, por exemplo, medicamentos como o Monjaro, eles não surgem apenas como uma resposta neutra a um problema de saúde, mas também como produtos altamente lucrativos. Eles operam numa lógica onde cria-se a percepção de um problema, como quase tudo que nós temos hoje na modernidade,
problemas que os nossos avós não tinham nos anos 60, nós temos hoje. E muito por quê? Por conta da fabricação desses problemas. Não é? A vida humana, biológica, ela continua a mesma, mas nós hoje temos cada vez mais necessidades de determinadas coisas que não tínhamos lá atrás. Não é? Então, cria-se o problema e o sistema vem logo como com uma solução eficiente, não é? Porém contínua, cara e lucrativa. Então você acaba fidelizando aquele consumidor paciente. Bom, vamos aplicar a lógica aqui que estamos discutindo, não, se eu acabar engordando, o que eu faço? Eu vou lá e compro qualquer uma dessas substâncias aí que eu acabei mencionando anteriormente, né? Isso se aproxima da ideia de biopoder que o Michel Foucault utilizava, onde o controle sobre os nossos corpos passa por mecanismos sutis, sem que a gente perceba, como, por exemplo, a medicina, não é? E a normatização da saúde. O corpo magro, produtivo e controlado torna-se um ideal, e não por uma questão de saúde, mas por uma questão também de padrão, não é? Por uma questão do que de serventia ao sistema. E aí nós podemos abordar em diferentes aspectos, como, por exemplo, a queda dos lucros nos supermercados. Tem CEO, tem gestor atribuindo isso a quê? Ao Monjaro, a esse tipo de medicamento que você cessa a fome ali do indivíduo, não é? E o medicamento, ele vai te colocar ali numa questão física, biológica, como um parâmetro aceitável para a sociedade, mas não foi feito através do quê? De uma mudança de comportamento, pelo menos não na maior parte das vezes, né? Então, também existe o quê? Uma dimensão simbólica. O emagrecimento ele deixa de ser visto como uma conquista moral, de disciplina, de esforço físico, onde a gente poderia até atribuir a uma certa aristocracia do ponto de vista disciplinar. E aí a gente passa a enxergar isso como algo técnico. Não, fulano foi lá, tomou tal medicamento e emagreceu. Né? E aí isso daí pode gerar o quê? Um efeito ambíguo. Né? Por um lado, você reduz esse estigma aí, pessoas perdendo 50, 60 quilos, não é? E o outro, ali que fez realmente uma reeducação dos seus hábitos, bom, nem tudo depende do quê? Da força de vontade. Essa é a ideia. Não é a pessoa que não conseguiu, tentou diversas vezes. Ah, não, nem tudo depende da força de vontade. Não é? Temos que tomar o remédio está aí para ser usado. Não é? E aí o que? Você esvazia essa ideia de processo, de paciência, de valor e até mesmo de honra no sentido do que? Disciplinar, né? Do heroísmo. E aí você vai eliminando essas questões do que? Da sociedade, né? Então, o Monjaro, ele não resolve a causa estrutural do problema, mas adapta o indivíduo ao sistema no qual ele está inserido, aquele mesmo sistema de consumo que fez ele engordar cada vez mais por conta de um clique em algum desses aplicativos aí de delivery, agora ele também consegue emagrecer em algumas semanas num passe, entre aspas, de mágica, não é? Então, em vez de questionar um ambiente que estimula o consumo excessivo e o sedentarismo, ele permite que o indivíduo continue inserido nele, só que agora medicado, né? Em resumo, o Monjaro pode ser visto não apenas como um avanço médico, mas como um produto perfeitamente alinhado com uma sociedade cada vez mais imediatista, que valoriza resultados rápidos, transfere problemas coletivos, estruturais, macroeconômicos para soluções individuais e transforma o corpo em objeto de gestão e consumo. Então, basicamente, essa é a análise sociológica sobre o Monjaro, não é? Lembrando que aqui o objetivo não foi debater a farmacologia do medicamento, mas sim o aspecto social que causou em tudo isso, inclusive impactos econômicos. Fechou? Estamos juntos.